O senhor está falando do lugar de dores que nasce aí frutos, né? Frutos de vida. Eu quero trazer esse fruto, a representatividade desse fruto para a nossa conversa aqui. Eu queria convidar a um irmão especial para entrar e fazer parte dessa conversa. Senta aí, meu irmão. Coloca o seu fone de ouvido. Olha aí. Já tinha colocado o fone de ouvido? Desse tamanho não, né? Desse não. Chega pra frente aí, Alex. Isso. Seja bem-vindo à nossa conversa. Mas eu vou fazer algo inusitado. Olha só. Apresenta para nós esse homem aqui, pastor. Uhum. E o senhor recorda em que momento que ele entra na sua vida e a ligação que ele tem com tudo isso que o senhor está dizendo, né? A Igreja Ponto de Pregação é uma igreja que nasceu para gerar vidas e frutos no Novo Gama e nasce em vocês a Igreja Ponto de Pregação, que é constituído por escolas. Hoje na Igreja Ponto de Pregação nós temos 5 escolas. A Escola de Discípulo, a Escola de Timóteo, a Escola Mulher Ideal, a Escola Firmados, a Escola Bíblica Dominical, que ainda acontece aos domingos às 9 horas, isso é raro, né? Mas nós ainda temos a Escola Bíblica Dominical. Então é uma escola que ensina a palavra, é uma igreja que ensina a palavra através de escolas, ensino dessa palavra, mas nós temos 30 projetos sociais alcançando pessoas vulneráveis em várias áreas da sociedade. E o Alex representa um pouco disso. Certo. Por isso eu gostaria que o senhor apresentasse ele para nós e em que momento que ele entra na sua vida, e depois eu quero conversar um pouco com ele. Como é interessante ver aqui o Alex entrando, e uma alegria enorme, né, de tê-lo aqui conosco. A gente vê que o ID, né, do Senhor, a pastora gosta muito de falar sobre isso, que não é filantropia, né, mas uma missão, né, cumprir esse propósito, essa missão. E nós fomos ali para o Novo Gama. Seja bem-vindo, Alex, que alegria tê-lo aqui conosco. E saber do ponto de pregação nasceu ali no Novo Gama. Aí temos ali Lago Azul, Pedregal, volta ali, né, do Novo Gama. E chegamos até ali o Lago Azul, lá no Quênia, onde o Alex mora, e cremos em transformação, em mudança sobre sua vida. E quando encontramos com o Alex numa situação bem difícil, né, com a esposa, com os filhos, e hoje nós vemos uma grande mudança, através de um novo nascimento, de uma nova vida. E isso é gratificante, são os frutos, são as cartas vivas, né, como Paulo fala, né. Hoje, Alex, você é uma dessas cartas vivas, né? De que possa trazer o referencial do que é o ponto de pregação hoje. Das vidas que ali chegam, que nascem de novo, que têm uma vida restaurada, uma vida transformada. Então, para nós é um motivo de alegria vê-lo aqui. E você é uma joia preciosa para o Senhor. Nascido de novo, com a família, crescendo e avançando no propósito do Senhor. Pastor Roberto, quando você conheceu o Alex, o senhor lembra onde ele morava? Lembro. Fala para nós aí. Eu já conversei com ele, ele vai contar um pouco mais, mas eu gostaria de ter uma visão do seu lado e depois nós vamos ter uma visão dele. O Alex, a primeira vez que eu vi com o Alex, ele estava num local onde tinha muito lixo, papel. Eu via a criancinha pequena e via as jovenzinhas que eram enteadas dele, que são enteadas dele. E aquilo me chamou a atenção e eu falei assim, não pode viver dessa forma. E a gente compreende como que a igreja é, né? A igreja, ela chega também para mudar um referencial em volta dela. A gente sabe que tem muita coisa para mudar, mas quando se muda por dentro, a parte exterior, a parte é muito mais fácil. E o que mais vimos, algo difícil de se ver, né? E eu vivenciei aquilo na minha infância, não de uma forma tão intensa como você viveu, de uma situação adversa, mas nós vimos o que o Senhor pode fazer. E o Senhor mudou a sua história, tem mudado a sua história.
uma situação bem adversa, uma casa, não era uma casa, não poderíamos chamar de casa, de lar, né? Mas você tinha uma família que estava ali em um local totalmente. A gente costuma falar que tem muito isso no interior, né? No Nordeste, no lugar fora, não. Muito próximo aqui de Brasília, da capital federal, bem na região aqui, depois do Novo Gama, tem situações adversas. Então, por isso que o Senhor nos levou para ali. Fomos chamados para ir para outros lugares, mas o Senhor, o Espírito Santo, nos direcionou para a cidade do Novo Gama, porque sabíamos do propósito que tinha ali. Alex é um desses propósitos. É verdade. Isso mesmo. É o que o pastor acabou de falar, né? Agora, quero agradecer primeiramente a Deus. Obrigado por a oportunidade, que é um privilégio estar aqui, né? Participando. Privilégio é nosso. Pastor. E falar um pouco, né? Porque o tempo para falar a verdade, tudo que for para falar, os feitos que o Senhor tem feito, os feitos que o pastor fez para a gente, esse tempo que nós vamos ficar aqui é bem curto, para falar tudo que tem acontecido, tem que ter um pouco mais de tempo, mas eu vou falar uma abreviação, igual o pastor falou. Tudo isso começou através do ID, né? Saiu lá, os pessoal lá no ponto lá, foi até o Quena. Isso eu agradeço muito a Deus, glorifico até hoje, do Senhor ter colocado um pastor igualmente a ele nas nossas vidas. Porque o que a gente vivia era a escassez. A casa, o barraco que ele disse onde conheceu a gente, era um barraco de papelão, vivia no lixo, e aquilo ali vem trazendo o que ele via, aquilo que ele tinha visto, é porque o meu recurso, eu não tinha recurso nenhum. O meu recurso vinha através do lixo. O meu trabalho, eu não tinha um trabalho, não tinha uma profissão, aí veio do lixo. Meu sustento era para sustentar minha família e todos os que estavam na minha casa, eu tinha que tirar do lixo. Então, a única forma que eu achei foi essa. Eu não tinha profissão, não sabia de nada, não conhecia nada, não conhecia. A única coisa era essa, que já vinha já de muito tempo, há muitos anos, eu mexi com isso há muitos anos, antes da chegada de vocês, né? Foi daí que começou, depois da chegada do pastor e do ponto lá do Quena, é que houve a transformação. Porque depois que chegaram lá, quando você chegou, o pastor e a sua equipe, eu lembro, ia evangelizar, vocês iam de casa em casa. Aí um certo dia vocês bateram na minha casa, no meu portão. Aí aquilo, fui vendo, foi pegando. Falei assim, olha, aí o Espírito Santo veio. Esse tempo veio e tocou no meu coração, né? Não conhecia nem nada. Aí veio, o Espírito Santo tocou no meu coração. Aí não conheci quem era o pastor, quando chegou lá, veio aquele tanto de gente, depois ele se apresentou que ele era o pastor. Aí quando você já chega num lugar, você já vê a diferença. Igual a gente, quando chega no ponto de pregação, você já vê a diferença. Como são tratados, a forma que age, a forma que ensina, pastores de excelência, os mestres. E aí quando chegou lá, que trouxe a revelação da palavra, e a gente ele foi ensinando, foi explicando, trazendo pra gente a forma da palavra verdadeira, clara, né? Igual foi aprendendo, onde chega a luz, as trevas tem que sair. Então, quando ele chegou ali, eu olhei para ele, fui para a equipe dele, ali eu enxerguei uma luz bem clara, uma luz bem clara mesmo, daquelas, tipo assim, como se tivesse abrido a porta do céu para nós. Eu falei, é agora, a hora é agora. Vou pegar, vou agarrar essa oportunidade, vou aproveitar e vou pegar junto. Aí foi indo, foi trabalhando, foi. Aí onde chegou a luz e o entendimento. Aí eu comecei a frequentar lá o ponto, né? Fui para a igreja, e aí tinha aquele, a forma de se locomover, que era bem difícil. Aí entrou aí o pastor com a equipe dele, dava um jeitinho, ia buscar. E assim, aqueles que não tinham dinheiro, davam um jeito de arrumar para ir, para chegar perto, para chegar, ia se chegando, né? E assim foi indo. Aí
chegou o entendimento, chegou coisa, e eu agradeço muito pro pastor, porque ele é um homem que eu se espelho muito nele. Depois que ele trouxe a revelação, trouxe o entendimento, aí eu se espelhei muito a ele, comecei a praticar, comecei a seguir as orientações, e aí foi indo, sempre ele falando. Você estava dizendo aí, Alex, que você morava numa casa de papelão, né? E a gente acompanhou isso. Você é capaz de lembrar, eu sei, de alguns conselhos que eu imagino o pastor deva ter te dado. Você lembra de alguns conselhos que ele te deu e que foram certeiros para a sua vida e que mudaram a sua realidade para o que você vive hoje? O conselho que peguei para mim mesmo, foi seguir o caminho certo, partir para o caminho do Senhor. Porque o caminho que eu andava não tinha nada a ver com aquilo que ele estava me ensinando e me mostrando. Então, na verdade, naquela época eu era enganado, aí eu andava daquele jeito, porque para mim ali era uma escravidão. Viver no lixo, depender do lixo, isso aí também não agrada o coração de Deus. A pessoa se viver do lixo, né? Porque Deus é um Deus bom, o Deus que nós vivemos é um Deus bom, Deus de amor. Uhum. E assim... Conta para as pessoas, hoje como é que é a sua casa? A que você mora? A minha casa hoje é, em vista do que eu morava, hoje é uma mansão. Hoje eu vivo tem bem. 3 quartos? Tem 3 quartos, tem... Sala, cozinha, onde aconchega todo mundo bem. Não é mais aquele negócio... Uma garagem com ônibus. É uma garagem com ônibus. Tem ônibus, aí assim vai. Aí, muito bem. Aí agora a gente tem um conforto, porque hoje chegou o entendimento que o que acontece? Da forma que a gente vivia, não é para nós viver mais hoje. Está sendo ensinado, está sendo... Então, é praticar e partir adiante. Eu agradeço muito a Deus e a chegada do pastor até nós, porque através da vida dele que chegou essas melhorias. Que eu agradeço muito. Eu falo assim por mim, não só por mim, minha vida foi transformada, mudada, mas aqueles outros também estão sendo alcançados. No Quênia, ali, o Quênia é assim, uma escassez, né? O povo tudo enganado, um lugar onde havia muita bagunça, muitas trevas. E aí assim, chegou o ponto lá, né? Igual eu tinha comentado, onde chega a luz, as trevas têm que sair. Foi o que aconteceu lá. Amém. E aí, tirando da casa, hoje eu vivo bem. Hoje, através do conselho do pastor, eu me tornei um profissional de excelência. Sim. Com a orientação dele, o ensinamento dele. Meu filho, faça assim. E sabe que um filho obediente sempre ganha um galardão, né? É verdade. E aí, a obediência gera promoção. Eu até me lembro aqui que, né, você está construindo um prédio e fez parte dele desde o início. Mas foi um conselho do pastor que mudou a direção aí da sua vida para você ir para a construção civil. Você lembra a primeira missão que ele te deu nessa área? A primeira missão foi minha própria casa. A primeira missão. Você vê, eu lembrava disso então, também, mas eu não tinha certeza se era. Então... Aí eu parti para lá, construir minha própria casa. E como é que ele ia se movendo nisso? Ele ia se movendo assim. Eu entrei com a mão de obra, aí veio ele com os seus exércitos e trouxe o material para que eu conseguisse construir minha casa e viver bem, morar bem. Uhum. E conseguir um conforto melhor para minha família. Meus filhos. Essa casa aí, Alex, ela me remete a uma coisa muito linda do ponto de pregação, porque o ponto de pregação ela tem sua passagem, acho que você estava ouvindo aqui no apartamento, né, que a gente chama de predinho, e depois ela foi para um lote onde ela começa numa garagem. Não é isso, pastor? Na parte da casa que era a garagem, e ali a gente se reunia. E na sua casa, durante um tempo, o ponto de apoio do Quênia, da ponte de pregação, ele acontece numa pequena garagem, uma varanda, melhor dizendo, que você fez. Ali depois a gente se reunia. Fala um pouco sobre isso. E essa garagem veio a lembrança agora, muito bem, ali alcançou várias pessoas. E outra,
Até teve um discipulado lá dessa garagem, que 2. alcançou muitas pessoas, dois discipulados, alcançou muitas pessoas, e através desse discipulado alcançou muitas pessoas e salvou muitas famílias. Porque ali o pessoal que foi se chegando, foi conhecendo, tendo conhecimento da palavra, e foi se afastando das coisas erradas e vindo para as coisas boas. Aí, através disso, alcançou muitas famílias. Eu estou dando aqui um exemplo de mim, só que assim, falar da gente é porque é o que a gente vive, né? Uhum. O É o seu cotidiano testemunho, é né? meu testemunho dia a dia. Só que tem outras pessoas também por trás que também foram alcançados, tá indo lá e assim. E A lá sua vida é um exemplo tão bonito que você faz algo em honra ao pastor que eu acho fantástico. Como é que é o nome do seu segundo filho? É, justamente isso mesmo. Eu coloquei o nome do meu segundo filho de Roberto. Porque Foi por acaso? não foi por acaso, foi homenagem ao pastor. Porque não só a mim, mas toda a minha família ama muito o pastor, muito cuidadoso. O amor que ele tem pela gente também. Isso aí, todo mundo vê. Igual fala, ele vem ensinando a gente também a fé. O pastor, assim, o pastor da fé. Quando eu fui pregação, pastor da fé. A pastora é do amor. Então, juntando os dois, tudo se dá certo. Que a fé opera pelo amor. Então, os dois se juntou e o amor tão grande que ele tem pela gente, não tem como. Não tem como pagar, não tem o preço. Para isso pagar e mesmo. retribuir tudo isso. Né? Quando eu te conheci, você andava de carro. Você até ameaçou uma vez querer apostar uma corrida comigo, né? E ainda ganhei na trapaça. Você ainda era velha criatura ainda, né? Ainda tentou ganhar na trapaça. Mas algo me chama a atenção nessa história, porque depois a gente descobriu que você estava ali ilegal em dirigir o carro. E eu sei que o pastor Roberto interfere, nós estamos vendo aí na sua casa, na sua vida, na vida da sua família, você homenageia ele com o nome do seu filho, né? E com toda a honra que você sempre dá à vida dele, mas com a sua profissão, né? Hoje um pedreiro, né? Ajudando a construção de um edifício, mas também tem a prática do dia a dia de ser correto. Fala um pouco a respeito disso para nós, Alex, sobre como o pastor lhe ensinou, inclusive no fato de você dirigir e não ter a devida legalidade para isso. Primeiramente foi assim, eu sempre dirigi carro, né? Mas só que igual você acabou de comentar, dirigia na ilegalidade, né? Aí veio o pastor, começou a ensinar, a explicar, olha, não é assim que faz, você tem que andar direito, agora que está aprendendo as coisas certas, primeiramente o que você vai fazer? Vai tirar sua carteira, porque não pode andar ilegal, né? Porque se você andar ilegal, você está indo contra Deus, né? E Deus é justo. Ele não gosta de ilegalidade. Então foi indo que surgiu uma oportunidade. Tem até um muro lá no lote de baixo, lá do anexo, não, do ponto lá, do ponto de pregação. Lá na sede. Tem um ponto lá embaixo. E minha carteira saiu através dali. O pastor me ajudando, me chamou. Aí eu estava desempregado. Apareceu a oportunidade do emprego. Aí eu comecei a fazer aquele muro. Inclusive eu me profissionalizei através daquele muro. Primeiro foi a casa, aí depois foi aquele muro. Pô, você vai fazer aquele muro. Aí fui fazendo, o recurso foi chegando. E aí foi aparecendo a oportunidade. Só que eu não sabia que a carteira já estava próxima, né? É uma coisa que... Já estava engatilhado. Já estava engatilhado. Peraí, né? Eu trabalhando, e através desse muro que chegou minha carteira. Aí eu falei assim, agora sim, chegou a carteira, o pastor até ajudou também, né? Porque ele me ajudou, me deu emprego, me tirou da escassez que eu estava, me deu emprego, me deu a oportunidade de dinheiro, se tornou tudo mais fácil e chega a carteira. E aí fui trabalhando lá, terminei o serviço, logo à frente consegui tirar a carteira. Eu falei, olha, muito bem. Aí tirei a carteira chegou. Aí com o tempo, olha assim, a carteira chegou, aí eu falei,
agora pode ter o carro, não pode? Aí pode, agora tá tudo ok, tudo legal. E tem, Alex? Aí vem outro passo, né? Aí, pronto, chegou a carteira, porque quando você está E a carteira de carro e moto. Carro e moto. Quando você está na legalidade, tudo se torna mais fácil. Aí, o que acontece? Aí chegou a carteira de carro e moto. Não tem um carro agora, mas eu creio que vai chegar, mas a moto eu já tenho. É de moto, e é minha. Isso é paga com o seu trabalho. Através da minha profissionalidade, do meu trabalho, consegui. E assim, se tornou tudo mais fácil. Muito bem. E depois da profissão ter chegado, ficou tudo mais fácil. Hoje não tem falta de nada. Hoje o pastor pode chegar na minha casa, eu me sinto feliz, me sinto alegre, tem um cafezinho. Ele não vai ver mais lixo rodeando minha casa, não vai ver mais sujeira, porque isso está lá para o passado, né? E eis que ficou para trás, isso para mesmo. frente, não vai adiante. As coisas ficaram para trás. É isso mesmo. Eu agradeço muito a oportunidade e o pastor e permanecer. E hoje o pastor é o aniversário do filho mais velho do Alex, do Cauê. E que quando o senhor chega lá, ele é uma festa também, né? Na verdade, o Alex estava me falando, né, dos filhos dele todo dia, dizendo, hoje tem igreja? Hoje tem igreja? Tem igreja. E ele falou que um dia desse, ele falou assim, igreja tem todo dia, é culto que não tem. Falei, boa oportunidade, Alex, pra você colocar o culto agora na sua casa todo dia. Mas ele falando isso, pastor, a gente precisa contar a história. Hoje o Alex, ele disse que a gente ia até a Chácaras Quênia para levar o evangelho. Mas hoje a igreja Ponto de Pregação tem um ponto de apoio lá. Mas não só lá, mas como em outros lugares e nascendo em lugares que a gente nem esperava. Fala um pouco sobre isso para nós, já ligando a vida do Alex e essa missão, essa visão que o senhor deu bem específico para vocês dos nossos projetos sociais, da localidade que a gente está. O Alex, eu acho que representa muito bem isso tudo que o senhor comentou antes da visão do Novo Gama, mas eu sei que tem mais e tem outras coisas que podem vir dessas experiências. Certo. O Novo Gama e os locais próximos são locais bem necessitados, que precisam de muitas coisas. E lá no Quênia, a comunidade lá, ela demanda muitos projetos da igreja. E eu vi que lá necessitava de ter o local. Porque ficava muito dispendioso para eles irem até o Novo Gama, que era um pouco distante. Mais ou menos ali uns 10 quilômetros, 12 quilômetros do Novo Gama até o Lago Azul, que é a Chácara Quênia. E nasceu ali, como tinha os locais, né? E nós fomos vendo, eles se tornaram uma igreja. Não foi algo que foi aberto, porque vamos abrir para ver, vamos evangelizar. Não. Eles tornaram a igreja. Eles tornaram, através do evangelismo, que foram ensinados a vida deles. Hoje, ouvindo o Alex trazendo esse testemunho, para nós é gratificante porque, junto com a pastora Adelaide, junto com os irmãos que foram lá consolidar, ensinar, você mesmo esteve lá, Luciano, dando discipulado, ensinando discipulado. Você viu todo o começo que foi lá o local do Quênia. E ver essas pessoas sendo transformadas não tem preço. É o que Jesus fez. Jesus, quando ele andou no meio das prostitutas, no meio dos cobradores de impostos, no meio das pessoas simples, a gente vê que a gente está fazendo a coisa certa. Quando Jesus falou, vim para os doentes. E a gente via eles como os doentes, escravos de um sistema do mundo, onde o Senhor fala para nós não nos associarmos, que trazia dores para eles, falta, escassez. E só o reino de Deus pode fazer isso. E o reino de Deus chegou lá. E o que é o reino de Deus? Ele não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E trazendo o reino de Deus chegou para a vida do Alex, como ele muito bem ilustrou, de tudo que o Senhor trouxe como transformação, como mudança de vida. A gente vê que o reino de Deus é isso. Ele resgata as pessoas de uma vã maneira de viver
e leva a um lugar de entendimento da palavra, em uma nova posição, na posição de filho. E foi o que o Senhor fez. Satanás, muitas vezes, o nosso adversário, que tentava nos afastar de Deus, o véu saiu dos nossos olhos. Nós tornamos agora luz. Nós não somos mais das trevas. E você vê que quando nós não somos mais das trevas, somos luz, as trevas se expandem, ela não está mais ao nosso redor. E foi isso que aconteceu com Alex e a família dele e com todos que ali estão inseridos. E nasceu a necessidade de vê-los, eles sendo ensinados próximo da casa deles. É um local simples, é um local que tem muita coisa ainda para ser mudado, transformado, mas nós já vemos o que? A mudança que aconteceu na vida deles. Esse é o fator mais importante, o novo nascimento, a nova vida, e entender que agora eles fazem parte do reino. E nós estamos no local lá, no Quênia, é um local, uma sede própria hoje, né, onde nós visitarmos as casas. É um local simples, mas também não podemos mudar o cenário do local ainda. A igreja vai estar mudando de acordo com o cenário, o cenário do local, para não ficar só aquele lugar todo transformado e ficar como uma ostentação. Não, nós vamos mudando de acordo com o cenário que está sendo mudado. Então vai mudar a paisagem daquelas casas, daqueles muros. Então tudo está sendo projetado e eles mesmos, como ele muito bem colocou, hoje ele é um profissional e ele vai ajudar a construir e mudar aquele local, aquele cenário. Eu coloco como um cenário geográfico de nós visualizarmos. Eu não sei se eu postei uma foto recente que foi tirada por um irmão e eu não vi, eu estava de costa e estava no Quênia, mas para mim não era o Quênia ali. Era um cenário tão bonito, tão real aquela foto. E eu tenho essa foto no meu celular. E foi tão real, falei, que lugar é esse? Que foto é essa? Depois que eu fui me identificar que eu estava no Quênia. Era algo diferente. Eu via algo que o Senhor mudou o cenário. A luz, quando chega, ele muda esse cenário. E nós vemos ali que está sendo mudado aquele cenário. Aquela rua vai ser um referencial para aquela cidade, para aquela comunidade ali, porque a igreja está ali. E a igreja onde ela está, ela muda o cenário em volta dela. Muda as pessoas e muda o que está em volta dela. Ela se torna-se algo importante. Você vê para os seus filhos perguntam pela igreja. Vocês foram alcançados, vocês foram mudados. E outras pessoas foram mudadas ali, porque o Senhor nos moveu até aquele lugar. Então, louve a Deus, glória a Deus por isso. Por nós ter nós, quando eu falo eu, a pastora, os irmãos que decidiram ir para lá e ajudar. A igreja de Jesus, o reino de Jesus está sendo estabelecido ali para justamente isso, mudar vidas. Esse é o propósito do reino, mudar vidas. E foi o que aconteceu com eles. Eles foram mudados, foram transformados. Era muito fácil identificar vocês lá na igreja, na sede. Era muito fácil, vocês sentavam como todo mundo junto, e da mesma forma a gente observava, já identificava vocês. Hoje não tem quem faça uma pessoa que não conhece vocês, olhar para vocês e não identificar. Quem é o pessoal do Quênia? Ninguém vai identificar, só se apontar aquele ali, aquele dali, aquele dali. Porque a vida deles foram transformadas. Foram transformadas pelo poder que há nessa palavra. A palavra que é viva, eficaz, imutável, extraordinária, poderosa, que é a palavra de Jesus. É interessante quando a gente chega lá no ponto de pregação no Quênia, e nos outros também, a gente vê uma quantidade grande de crianças, né, pastor? Crianças. 30, 40, nós estamos falando de números grandes, né? Elas indo até aquele lugar porque elas encontram esse refúgio. A criança é muito sensível a isso, né? A um lugar de refúgio, a um lugar onde tem alimentação, onde tem uma palavra onde aí eles estão sendo sustentados, guardados, protegidos. Criança é muito ligada à proteção. E a gente vê todos os pontos de apoio do ponto de pregação atraindo muita criança por esse aspecto de proteção. O senhor vê isso como um sinal do Senhor para uma visão que tem a respeito desses lugares? Vejo, muito claro, muito claro. Eu estava lendo de manhã a respeito de como o Senhor ele traz o seu referencial de igreja na terra para cuidar das crianças, principalmente
dos órfãos e das viúvas. Esse referencial. Hoje nós estamos aí com o propósito de construir uma casa-abrigo para crianças, órfãos. E quando o Senhor me arremeteu a essa passagem, e eu me recordei como é um trabalho importante. A gente vê crianças que são sem cuidados. Eu fui uma criança que a minha memória que traz me remete muito às crianças do Quênia. E eu poderia ter tido uma outra história. E eu fui alcançado pelo Senhor. E hoje eu vejo aquelas crianças sendo ensinadas ali na igreja, na Parada 13, no Ocidental, no Quênia. Hoje nós temos outros pontos que estão sendo abertos. E eu vejo assim o transformar do Senhor. O Senhor, uma vez ele me deu uma visão que eu ouvia vozes. E as vozes eram de crianças. Crianças que estavam clamando por alimento. Crianças que estavam clamando por amor. Crianças que estavam clamando por cuidado e proteção. E quem que vai poder trazer isso hoje? Os representantes de Cristo nessa terra, que somos nós, os seus filhos. Ninguém mais, não espere mais nada de outras pessoas. Elas podem fazer pela força do seu braço. Alguém, pessoa com boas intenções, podem fazer um período, como se faz numa data comemorativa do dia de criança, em outros dias de comemoração. Mas os filhos de Deus, eles fazem de forma constante, diariamente, porque esse é o propósito do Senhor. Então nós podemos ver outras pessoas fazerem, e vão fazer, mas não da forma como a igreja tem que fazer, diária, constante, em amor, não olhando nada em troca. O que o reino de Deus é lindo é isso. O próprio amado Jesus nos ensinou isso. Não fazer esperando nada em troca. Nós não merecíamos nada que ele poderia nos dar, mas foi por amor que Deus nos deu. Por amor. Por ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu. Então você é escolhido de Jesus. E a igreja chegou. E você vai ser um referencial para alcançar outras pessoas ali e a sua família, a geração da sua família. Seus filhos vão ser ensinados no caminho do Senhor. Amém. Porque hoje você é filho de Deus. É por isso que eu falo, pastor, o privilégio de, igual o senhor está falando, meus filhos vão ter esse privilégio que eu não tive. Isso. Porque o que eu quero para eles não é a mesma coisa que eu tive, né? O que eu quero para eles é isso aí que o senhor está trazendo. O privilégio de já crescer no entendimento, no caminho certo, sabendo o lugar para onde vai, para onde ir. Percorrer uma carreira para ter um futuro imenso, futuro assim, partir de Deus, porque o futuro é daquelas crianças. Eu glorifico meu coração com os grandes homens, meus filhos, são todos homens, né? Aí tem as meninas, mas vão ser uns homens e umas mulheres de Deus. É igual o Senhor trouxe lá, aquele lugar, assim, tá simples, mas simples assim, do ponto de vista. Só que para Deus aquele lugar ali é um lugar grande, imenso. É um lugar grandioso, onde já chegaram pessoas, e já chegaram e vão chegar mais e mais. Aquele lugar vai ser conhecido e vai ser percorrido por esses 4 cantos. Amém. Ali, o ponto do Quênia, nasceu assim, igual o senhor falou que era simples, mas mais simples teve, né? Porque quem lembra do começo, ali era apenas um lote, cheio de mato, cheio de lixo. E hoje chegou o ponto Quênia, naquele lugar, vindo de Deus, coração de Deus. Que seja parte de Deus, Deus vem, toca no coração do pastor, o pastor vai, já chega lá. A gente, igual eu falei no começo, que eu glorifico muito a Deus de o Senhor ter colocado o pastor nas nossas vidas, não só na minha, mas toda a minha família, que assim, é um referencial do céu. Pastor e a pastora pra gente, nós amamos muito a vida de vocês, porque vocês têm ensinado, têm falado, têm disciplinado, aqueles que pegou e aqueles que vão pegar, vai trilhar um sucesso, um caminho de sucesso. Eu estava aqui pensando agora, Alex, e me veio a seguinte pergunta: quantos projetos sociais da Igreja Ponto de Pregação a sua família já usufruiu ou usufrui?
Você consegue ter uma lembrança aí? Consigo ter uma lembrança de alguns projetos que a gente, da minha família, nós mesmos, frequentou, participou e ainda participa, né? O social, que é o social da sexta. Nós ainda, alguns da minha família ainda, nós praticamos, que é a sexta que vão a igreja. É uma cesta básica. Uma cesta básica que é dada. A igreja dá, leva lá até nós, justamente para levar aqueles que que tem necessidade, que leva que tem necessidade. Aí veio uma recordação lá atrás, lembrei da minha avó, que não está mais entre nós, mas Sim. Um dia nós encontraremos com ela lá, a vozinha. Era conhecida como vozinha. Ela participou de vários projetos, participou do Mãos Talentosas, Alfabetizando com Amor. Ela e sua irmã, a sua tia, ela né? é minha tia. Só que minha tia ainda frequenta, né? Alfabetizando com Amor, ensinando pessoas que não... Minha tia Lene ainda frequenta ainda, Alfabetizando com Amor. Tem outra tia também lá pode dar referência também, do que eu não estou falando aqui, é coisa por coisa, Dona Divina. Porque ela está lá. Inclusive ontem mesmo, quando a gente passou, né? Encontramos ela. Ela encontrou ela vindo, animada, alegre, participando lá do social lá da sopa, né? Então você já falou aí, sexta, social em ação, da sopa. Mão Talentosa. Mão Talentosas. Deixa eu ver, Mulher Ideal também. Mulher Ideal da escola. Você já fez Timóteo, Escola Timóteo? Ainda não. Discipulado eu sei que você fez. Discipulado já. E MAB também. Seus filhos foram cuidados ali pelos enfermeiros e auxiliares de saúde da igreja? Meus filhos foram cuidados e eu tenho um que ainda está sendo, né? Que é o mais auxiliado. novo, né? O mais novo. Meu menino mais novo, Anthony. Nome de artista. Anthony. Por isso que você engasgou, Kevin. Né? Anthony Kevin. Vai colocar o nome de artista dos meninos só para se atrapalhar. Que é muito. Daqui a pouco, é igual, vai falar o nome dos meninos, chama o nome de todo mundo. Chama o nome de um, vai trocando o nome dos meninos. Aí tem as meninas também. Eu contei aqui 6. Então, só para a gente ter uma ideia aí, né? 6 projetos sociais que você lembrou, né? Que alcançaram a sua vida junto com toda essa palavra, né? Enquanto nós estamos falando aqui, Pastor Roberto, só para constar, para aqueles que estão nos ouvindo, né, agora, o operador de câmera que está apontando a câmera para mim, está por trás dela, é o Elcio. O Elcio também é lá da comunidade, nós conhecemos ele com 12 anos de idade, né? E hoje é um profissional, trabalha e está aí nos auxiliando, é da mídia da igreja. Isso. E nos auxiliando. Obrigado, Elcio. Né? Você faz parte dessa história aí e de tudo isso que o pastor acabou comentando. É lindo isso, né? Isso. Porque nem era planejado. Ontem que o Renato me disse, você pode chamar o Elcio para nos ajudar, mas na hora eu liguei o fato. Mas que maravilha, né? Que prazer que vai ter. Pastor Roberto, o senhor... nisso, para a gente encerrar esse assunto aí, o que nos ligou foi uma frase muito forte que eu vejo o senhor de vez em quando citando, porque ela me alcançou, que é a respeito de uma reflexão. Se a sua igreja ela fosse retirada da sociedade onde ela está inserida, a sociedade sentiria falta? Você alcança a sociedade por fora das 4 paredes de uma forma que as pessoas sentiriam falta? Da última vez que eu conversei com o senhor sobre isso, a gente estava jantando e eu disse, nossa, hoje eu posso com toda a categoria responder, sim, sim. A Igreja Ponto de Pregação se é retirada do Quênia, do Cidade Ocidental, do Novo Gama, da Parada 3, onde tem um ponto de apoio, ou a igreja, se ela é retirada dali, a sociedade vai sentir falta, porque nós não alcançamos apenas aqueles que entram dentro da igreja, e sim a sociedade que nós estamos inseridos. Então é muito bom para nós, como membros, fazer parte dessa visão e dessa unção que percorre através da vida de vocês e que nos alcançou e que dá tanto sentido e tanto propósito para nós. Então, quero finalizar aqui agradecendo ao Alex. Muito obrigado por ter aceito no dia do aniversário do Cauê. Vir aqui, ele falou assim, pastor, mas eu vou com toda a honra, eu vou comemorar a noite
o aniversário dele. Isso mesmo. E até prometi ele que o Cauê, viu, Cauê, se você estiver nos vendo, seu pai tá aqui conosco. E ele falou assim, ó, o Cauê tá esperando 2 pizzas lá, né, não, Isso Alex? mesmo. Ou ele falou, pai, Parece hoje que você ele vai escolheu, trazer né? uma A pizza pizza. pra mim? Falei, pode garantir pra ele que você vai voltar com 2 pizzas. Muito obrigado, Sim. tá bom, Alex, Eu por que estar aqui com a agradeço. gente, Bom, Alex. compartilhando Amém. dessa parte da sua vida.